Olá a todos, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal toda quarta-feira. No vídeo de hoje vamos falar sobre um assunto que a maior parte das pessoas, assim como é no casamento, a maior parte das pessoas não casa pensando na separação, assim como a maior parte dos empresários não abre a empresa pensando na sua extinção. Claro, em alguns casos sim, isso acontece, alguns tipos de empresas que têm um objetivo muito específico, por exemplo, que servem a um fim, um objetivo muito específico, quando aquele fim é atingido, aquele objetivo é atingido, a empresa perde a sua função, né, o seu objeto, digamos assim. Mas de uma forma geral não é o que acontece. E é exatamente sobre isso que vamos falar hoje. Como é que é feita a extinção, o fim de uma sociedade empresarial, seja ela unipessoal, seja ela pluripessoal. Me chamo Gabriela Teles, sou advogada de empresas e de imigração aqui em Portugal e trago aqui informações para vocês mais simplificadas possível e o mais objetivo, de modo que todo mundo possa ter acesso à informação e à compreensão do que se passa nesse universo das empresas. Então, gente, primeira coisa para se dizer, toda empresa ela pode ser extinta, tem algumas exigências, existem algumas possibilidades de extinção, seja ela por vontade de um sócio, por vontade de todos os sócios, por uma imposição, ou seja, de uma forma administrativa, uma imposição da lei. Então existem várias nuances, existem alguns tipos de solução e inclusive como isso pode acontecer, né? A partir dessa primeira etapa. Mas eu vou falar aqui hoje de uma forma geral, o que acontece na maioria dos casos, tá? Porque, né, afinal de contas, se o seu caso não for aqui o bem específico, aí você entra em contato com a gente e aí sim a gente vai explicar especificamente qual é a sua necessidade. Mas de uma forma geral, as pessoas, os empresários, eles resolvem extinguir uma sociedade, então eles entram ou em um acordo de total, né? Então todos os sócios resolvem que vão extinguir a sociedade, ou se há um quórum mínimo, ou seja, a maioria do capital social ou dos empresários, de acordo ali com as regras ou do contrato social ou com a regra legal, resolvem extinguir a sociedade, ou seja, por fim aquela sociedade, aí se inicia esse processo a partir de uma deliberação que está posta numa ata, uma ata da sociedade, e aí essa ata ela vai determinar como é que vai ser feita essa extinção. E essa extinção da sociedade, ela necessariamente, de uma forma geral, ela vai obrigar a sociedade a passar por uma liquidação. Nesse momento de liquidação, ou seja, após a extinção da sociedade, ela entra na fase de liquidação. E essa liquidação, os liquidatários, que são aquelas pessoas que têm cargos de gestão da empresa, então os administradores, os gestores, eles vão liquidar a sociedade. Então, vender ativo, liquidar o ativo, sanar o passivo, então vender coisas, então fazer esse balanço geral da empresa, dividir o patrimônio também, então é nessa fase de liquidação. E aí sim, depois que essa fase já está realizada, que ela em regra tem uma duração de 2 anos, aí sim a empresa realmente acaba. Então existem essas duas etapas, tá? A regra é essa. Existe um procedimento simplificado, entretanto, que acontece nos casos de quando a extinção da sociedade ela é feita numa sociedade, por exemplo, uma sociedade por cotas, e que há uma unanimidade do capital social, dos sócios todos, em extinguir essa sociedade, e não há, aí sim, nesse caso, é possível fazer a dissolução e a liquidação no mesmo ato, tá? Então, é um regime simplificado. Então, ele existe, ele é possível e que, eu diria, atende a maioria dos casos, ok? Nos casos de existirem propriedades imóveis, ou seja, imóveis em nome da sociedade, tem mais um passo que, na verdade, é o registro dessa dissolução social
no registro de imóveis, então há um passo a mais nesse caso. Mas de uma forma geral, é um procedimento que ele também é simplificado, assim como é simplificada a abertura da empresa, a empresa na hora. Eles dois foram criados juntos, essas duas modalidades foram criadas juntas, então facilita bastante esse processo de extinção de uma sociedade. Lembrando que nem todo fim de uma sociedade é para o mal, muitas vezes é para deslocar uma produção por questões fiscais, então deslocar a empresa de lugar, enfim, existem bons motivos também para uma dissolução de uma sociedade, vamos falar disso que é importante. Mas se você abre a sua empresa, fique tranquilo que existe sim essa possibilidade de extinção de uma forma simplificada. Ela pode também ter mais etapas de acordo com a sua empresa, ou do que aconteceu, ou de como vai ser feito esse processo de liquidação, ok? Uma importante nota aqui, quando uma sociedade ela está em fase de liquidação, essa designação ela vem depois do nome da empresa. Então, aquele nome que a gente já conhece, por exemplo, João e Maria Limitada, vai ser João e Maria Limitada em liquidação. Então, a designação que vem depois do nome da empresa, assim como acontece quando as empresas elas estão em recuperação judicial ou estão em falência. Então, também vem essa designação depois do nome. Então, a liquidação ela é uma das fases também para empresas que estão em falência, por exemplo, tá bom? Então, ficam aqui essas informações para vocês. Se tiverem dúvidas, deixem aqui nos comentários. Se precisarem, se for o caso da sua empresa estar passando por uma situação de uma vontade dos sócios a extinguirem, vocês também podem entrar em contato conosco que vamos auxiliá-los nesse sentido e nesse procedimento, nesse processo, tá bom? Até a próxima quarta-feira com mais vídeo aqui no canal. E obrigada por terem assistido, compartilhem, curtam, se inscrevam no nosso canal. É sempre bom ter essa interação aqui com vocês. Até mais!